Olá, tudo bem? Tá começando o seu programa Capelania. Você tá achando estranho que eu tô aqui hoje, né? Realmente não combina muito com essa abertura do programa Capelania, mas hoje é um motivo muito especial, porque afinal de contas eu recebi um convite irrecusável da nossa querida Helenivação para que eu pudesse estar na frente do programa de hoje entrevistando quem? Uma pessoa muito especial. Ela é capelã, ela é presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, é escritora, é apresentadora da nossa IPP-TV, é a titular desse programa. Helene Vassão, a gente trocou de cadeira aqui hoje, a Helene trocou de poltrona hoje, vai experimentar o outro lado aqui. Exatamente, tão estranho estar desse lado. Não é? Primeiro, obrigado de coração, né, pelo convite de estar com você nesse programa Capelania e tendo a responsabilidade, né, de estar desse lado da poltrona aqui para a gente conversar. Eu que agradeço muito, Roberto. Imagina. Bom, a Heleni está lançando um livro, Capelania, Missão em Todo Lugar. Esse livro foi escrito por ela, prefaciado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, com a participação de várias pessoas, participação de vários capelães que contaram as suas experiências. Então, assim, a gente vai começar essa conversa hoje, a gente vai começar esse programa hoje. Eu vou pedir para ela começar pelo começo, né? Vamos começar falando do motivo da gente estar aqui, afinal de contas, que é o lançamento desse livro, Capelania, Missão em Todo Lugar. Então, Heleni, primeiro, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro e há quanto tempo ele vem sendo realizado. Conta a história desse livro pra gente. Eu pensei em escrever um livro com uma visão muito mais ampla de capelania, porque quando você pensa em capelania, normalmente você pensa direto em capelania hospitalar ou carcerária e se esquece de outras áreas. Então, o meu objetivo é mostrar à igreja que todos nós podemos estar envolvidos no Ministério de Capelania local, na nossa região, no nosso ambiente. E existe capelania, existe um público para exercer o Ministério de Capelania em qualquer lugar. Por exemplo, na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, com seus vizinhos, no seu prédio, até capelania condominial, com os profissionais da saúde. Em qualquer lugar a gente pode exercer um ministério de capelania. É a igreja fora de seus muros, levando o evangelho, abraçando as pessoas, ouvindo as suas necessidades, falando a sua língua e transmitindo a mensagem do Evangelho dessa maneira simples, que elas possam entender. E você passa a fazer parte daquele contexto. E por isso eu fui procurar outros amigos que trabalham em outros ministérios de capelania para somarmos as forças e unidos escrevemos esse livro. Então, Capelania, Missão em Todo Lugar. E ao todo, Heleni, eu tô vendo aqui, são 12 participações, né? Sim. É muita gente participando desse livro também. E gente muito boa, gente com muita experiência, gente que... Uma delas, por exemplo, uma querida amiga, Rosana Chami Gentil, ela trabalhou com a gente durante um bom tempo como capelã, ela foi treinada por nós como capelã. E foi muito interessante porque ela já era professora de enfermagem, da faculdade de enfermagem. E fez a tese de doutorado dela sobre a capelania hospitalar. E sobre a nossa história no HC e no Emílio Ribas, principalmente, e publicou essa tese de doutorado. Então, que gostoso poder levar essa visão também ao meio acadêmico, né, com uma experiência tão forte, mostrando que Deus pode estar e está em todo lugar, mas quer falar com as pessoas de todas as áreas, de todas as religiões, de todas as culturas. E capelania é isso, é levar o evangelho para essas pessoas. Pois é, a gente vendo aqui, a gente vê quantas áreas diferentes podem ser alcançadas pela capelania, né? Tem capelania militar, capelania em asilos, capelania empresarial, capelania nos esportes, capelania na Cracolândia, a capelania universitária, entre adolescentes, na aeronáutica, capelania carcerária, capelania hospitalar.
capelania na degradação, quer dizer, são muitas áreas, e como você falou, de repente o seu condomínio pode ser uma área para você exercer também esse ministério de capelania. As pessoas às vezes têm dúvidas a partir de como é que funciona esse ministério, didaticamente, passo a passo, como é que eu posso me envolver com capelania ou descobrir se eu sou vocacionado para capelania? Ótima pergunta. Nós estamos lançando esse grande desafio à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Conselho da Igreja Presbiteriana já aprovou todo o projeto de capelania. Então, com esse livro, nós estamos detonando o início do processo e, em seguida, vamos distribuir para todos os membros da igreja um questionário para que a pessoa me fale qual área a atrai mais. E, a partir daí, então, nós vamos trazer cursos breves, bem breves, para cada uma dessas áreas. Nós não vamos estar formando capelães, vamos estar formando equipes de capelania. Como nos hospitais, nós temos um processo longo de preparo de capelães. O capelão demora 9 anos quase para ser preparado. Mas nós temos visitadores, e esses visitadores fazem um curso de 40 horas, depois passam por uma entrevista, são treinados e daí eles dão uma vez por semana um período de 3 ou 4 horas na visitação, em programações especiais de Natal, de Páscoa, de artesanato com os pacientes. São as mais diversas áreas. Entendi. Então, nós queremos despertar a igreja e equipar a igreja para ir. Porque é muito fácil a gente ficar acomodado. Vir assistir os cultos, escola dominical, programações especiais. Ai, que lindo, me senti tão bem, fui tão confortado, mas e daí? Que mais? Como você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu? E em prática, diante ou junto às pessoas com as quais você convive. No seu ambiente de trabalho. E meu pai teve uma empresa, ele fez uma grande indústria e eu pude começar a trabalhar com capelania com os profissionais dali. Então, através de palestras, eles traziam os temas que eles precisavam ouvir. E eu trazia a resposta às questões que eles levantavam através de palestras com cunho de aconselhamento bíblico. Entendi. E muita gente foi se convertendo nesse processo. Depois a gente começou com o aconselhamento bíblico em casos específicos e com muitas outras ações. Então, assim, oportunidade é que não nos falta. E, Irene, para cada campo de capelania, a gente pode dizer, as estratégias são diferentes, o trabalho é diferente. Quando você pensa em capelania hospitalar, por exemplo, você tem uma característica. Quando você pensa numa capelania empresarial, por exemplo, que horas você vai fazer isso? De que maneira você vai fazer isso? Né? Quais são as diferenças entre uma coisa e outra? O que eu faço sempre é chegar àquele ambiente e observar a rotina daquele ambiente e quais são as brechas, quais são as oportunidades que existem ali, os locais ou áreas que não são cobertas. Por exemplo, no hospital, cheguei lá no Emílio Ribas e descobri que muitas crianças com AIDS morriam antes do tempo, no sentido de haviam perdido os seus pais, estavam morando com a avó, com muitas doenças oportunistas, mas elas haviam perdido a vontade de viver. Porque elas não podiam mais ir à escola por causa de muitas doenças oportunistas, internações, e não tinham mais ânimo, não tinham mais esperança. Então, nós trouxemos para dentro do hospital uma professora para estar dando o acompanhamento escolar, mas usando a palavra de Deus para isso. E também várias literaturas e várias atividades recreativas com essa criança. Então, a gente faz isso em cada local. Por exemplo, eu achei muito interessante uma reportagem que eu vi nesse tempo de pandemia, todo mundo reclamando de ficar preso dentro de casa e tal. E 2 crianças de uma igreja resolveram, quando desciam para brincar com as outras crianças do seu prédio, começar a fazer desenho e contar histórias bíblicas para os seus vizinhos.
E ali começou um trabalho lindo. Gente, isso é capelania também. Então, assim, em cada situação, em cada lugar, é observar a necessidade, as oportunidades e montar um programa estratégico, depois de ouvir qual é a linguagem daquelas pessoas, quais são as carências maiores da alma daquelas pessoas. E daí ir atrás para responder as questões. E aí também tem uma questão de planejamento com quem vai receber, né, esse trabalho de capelania. Seja um hospital, seja uma empresa, enfim, seja um grupo, um condomínio, precisa ter... Tudo isso é feito muito... de maneira acordada entre todos, não é isso? Sim. Também tem esse trabalho também que precisa ser feito antes de começar, vamos dizer assim. Com certeza. E por isso que neste livro nós trouxemos capelães que já exercem o ministério nas mais diversas áreas oficialmente. E por isso podem levar as pessoas das igrejas que estão sendo equipadas para o treinamento prático. Eu tenho visto muitos cursinhos de capelania, onde 7 áreas de capelania são contempladas em um dia de curso. E soltam o pessoal com uma carteira de capelão. E eu fico apavorada. Eu imagino. Porque essas pessoas não têm condição mínima. Se para uma área hospitalar, a gente gasta, no mínimo, 120 horas para preparo básico, com teoria e prática supervisionada individual, agora como em um dia a pessoa pode ganhar a visão do que é e como fazer. E daí que as bobagens aparecem e as portas se fecham. Então é muito triste. Essa é a pior parte, né? Quando a gente acaba sendo, enfim, prejudicado por conta de uma má formação de terceiros, ou enfim, como você disse, né? Imagina, em um dia não é possível, não é possível de jeito nenhum, né? E quais são os cuidados? Você falou de 120 horas de curso básico. Básico. Mas Formação do visitador. Do visitador. Sim. Quer dizer, do capelão, muito mais tempo. O que se ensina durante essas 120 horas? Como é que se prepara uma pessoa para fazer uma visitação de capelania? Primeira coisa que a gente ajuda a preparar é a pessoa tem que estar disposta a aprender a ouvir. Aprender a dar atenção a outra pessoa. E é claro que isso só se faz de maneira legítima quando a pessoa está cheia da compaixão de Jesus. Porque senão é mais um trabalho. E um trabalho que não tem sentido se não for feito com o coração. Então, a primeira coisa, aprender a ouvir, aprender a observar o ambiente, as feições da pessoa e fazer perguntas abertas. Como é que você vê isso? Então, você vai descobrindo como a pessoa pensa, como ela interpreta as situações da vida. E quando você demonstra compaixão, quando você acolhe a pessoa e você se interessa por ela, ela também se abre. E ali é criado um vínculo muito importante. E a partir daí, a pessoa também quer saber por que você está ali e que amor é esse que enche o seu coração, que faz com que você saia da comodidade do seu lar e se coloque numa situação diferente para estar indo ao encontro daquela pessoa. Imagine o pessoal que trabalha com a população de rua. O pessoal que trabalha na Cracolândia, por exemplo, né? É muito difícil. A gente, às vezes, passa aqui pelo centro de São Paulo e a gente se impressiona com as imagens que a gente vê, com a degradação das pessoas, com a situação que as pessoas estão vivendo, estão enfrentando. Quer dizer, você se dispor a ir até lá para auxiliar essas pessoas, para dar apoio, para levar a palavra de Deus, para levar uma palavra de conforto, quer dizer, exige muito daquele que vai fazer a visitação também, né, Eleni, imagino? Sim, sim. Acho que a melhor ilustração para isso é a parábola do bom samaritano. Porque este homem, diferente do sacerdote, do levita, religiosos, conhecedores, né, da teologia, mas que não tiveram compaixão, não acharam que era papel deles também estar
se debruçando, indo ao encontro daquele que estava ferido, porque afinal não era alguém conhecido, não era alguém da igreja ou da sinagoga deles e não tocava os Não seus importa, corações. Não. Tudo bem. Mas ali Jesus usa essa figura do bom samaritano como um estrangeiro, um homem que não tinha o vínculo com aquela pessoa também, mas que se compadece, que se ajoelha, que vai ao encontro dela, que se permite sujar as suas roupas com o sangue dela, correr o risco de ser assaltado também. E ele se doa, não só doa dos seus bens, mas ele se doa. E ele também usa o seu próprio animal e põe o homem ali. E ele assume o cuidado dessa pessoa. A gente pode dizer que essa passagem é uma das principais que embasam biblicamente a capelania. Tem outras passagens também? Sim, uma passagem que eu achei bem interessante está lá em Mateus 25, quando vier o Filho do Homem, começando no versículo 31, na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E daí ele vai explicando: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É interessante porque aqui ele mostra um evangelho pregado com palavra, a palavra e as ações. Sim. Também e fora dos muros religiosos. É a igreja indo ao encontro do necessitado, em qualquer ambiente. E quando a gente fala do necessitado, a gente pensa primeiro no homem de rua. Fui almoçar agora com um amigo num supermercado e uma senhora com 3 ou 4 filhos ali na porta pedindo: você pode comprar uma lata de leite para mim? Claro que eu posso. Né? Então, a gente pensa primeiro neste, mas eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a classe médica. Falando em grandes congressos, participando, escrevendo os livros juntos, livros científicos, e tenho notado essa mesma fome de Deus. Eles têm tudo, têm a ciência em mãos, têm dinheiro, têm poder, têm posição, mas sem Jesus a alma fica vazia. Então, é tão interessante como quando a gente vai falar num congresso, um congresso internacional de altíssimo assim, destaque e tal, mas as pessoas choram, as pessoas ficam ali: puxa, era isso que eu precisava, era isso que eu queria ouvir. É o vazio da alma que somente a pessoa de Jesus pode preencher. Então, o que eu procuro fazer quando eu trabalho com capelania hospitalar é não só cuidar do paciente, do familiar, mas também do profissional da saúde e do funcionário do hospital. E mais do que cuidar deles, o que eu procuro fazer é levá-los à palavra, para que eles, conhecendo a Cristo como Salvador, sendo discipulados, eles possam, no seu ambiente de trabalho, dar frutos. Exato. Porque quando a gente vai para essa passagem que você leu para a gente vê exatamente a fé frutificando em ações. Né? Que não são as boas obras, não são as ações que vão nos salvar, a gente sabe disso, enfim. Mas é impossível a gente professar a fé e ter o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo não frutificar em obras, né? E às vezes as pessoas ficam reticentes, apesar do Espírito Santo incomodar, né? Porque o Espírito Santo incomoda. Olha, você precisa frutificar, você precisa levantar do banco, você precisa fazer mais do que você está fazendo. E às vezes as pessoas ficam reticentes. Você acha que um pouco ainda é a questão de timidez, é a questão de medo de se envolver?
por que as pessoas ainda demoram, às vezes, para entender o frutificar do Espírito Santo nas nossas vidas? E eu creio que nós temos a grande facilidade de nos acomodarmos, né? A nossa vidinha comum, aí fala, não, eu já faço o suficiente, não, eu já trabalho assim, assim, assim na igreja. Eu não mas tenho tempo. eu não tenho tempo, exatamente. E assim, gente, são coisas tão óbvias que a gente deixa de enxergar e de fazer, coisas tão pequenas. Eu me lembro de um dia de entrar na UTI do hospital e o paciente olhar para mim e falar assim, eu gosto de você. Nossa, você nem me conhece, estou entrando aqui pela primeira vez com você aqui dentro, mas o seu sorriso me fala que você se importa com a gente. Que coisa, né? A maneira como a gente age nos pequenos detalhes, as pessoas são atraídas e querem saber quem existe dentro de nós que nos dá essa cor, que nos dá vontade de sorrir e de trazer alguma coisa a mais. Eline, você falou pra gente a respeito das bases bíblicas, né? A respeito desse versículo, por exemplo, a própria história, né, do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Mas assim, do ponto de vista histórico, conta pra gente um pouco da história da capelania, como é que ela surgiu na igreja, há quanto tempo existe esse trabalho oficialmente, organizado, vamos dizer assim, como capelania? Ótimo. Eu vou ter que usar um pouquinho da minha colinha. Vamos lá. Aqui, porque é muita É muita coisa, né? A capelania começa com um trabalho nas Forças Armadas. E a pessoa que estava ali no comando, quando iam para a guerra, né, faziam questão de mandar um capelão ou um sacerdote com uma capela, uma coisa portátil, que representasse a religiosidade, a espiritualidade, e aquilo servisse de conforto, de força, de ânimo para os soldados que estivessem ali à frente de batalha. Foi interessante que depois os senhores feudais também resolveram dar continuidade a isso, contratando sempre um capelão para que estivesse ali. Depois, o moderno movimento de capelania, eles acharam a grande necessidade de fazer um link entre os líderes religiosos e a classe médica. Porque viram que existia fatores muito importantes linkando saúde física e mental. E é justamente isso. Quando você está triste, a sua imunidade orgânica cai. Quando você perde a esperança, as doenças oportunistas se aproveitam do seu corpo. E quando você reage e você tem fé em Deus, você está lutando junto com o tratamento médico ali, os próprios médicos ficam boquiabertos. Gente, o que aconteceu? Que você reagiu dessa maneira rápida, né? Que os seus exames deram esse resultado. Porque aumenta a imunidade orgânica e dá vontade, dá à pessoa força para viver e para lutar também. Daí, em 1876, Anton Boysen começou uma capelania no Hospital Estadual de Worcester. E ele juntou teologia pastoral e pacientes com transtornos mentais. Eu trabalhei durante 22 anos como capelã titular do Hospital das Clínicas de São Paulo, principalmente trabalhando dentro da psiquiatria do hospital. E eu via necessidade do trabalho pastoral ali dentro, da capelania, como a renovação de forças para aqueles pacientes que estavam tão desgastados. No Brasil, a capelania começou em 1858, e a pessoa-chave aqui é o pastor João Filsen Soren, da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e ele começou com assistência religiosa nas Forças Armadas.
Então, esse foi o começo do trabalho da capelania no Brasil, e daí foi se espalhando para as mais diversas áreas, né? E aí, quando a gente vem para a denominação presbiteriana, hoje você é presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania, né? Eu queria que você contasse um pouco da capelania na igreja presbiteriana hoje. Como é que é desenvolvido o trabalho? Todas as igrejas desenvolvem trabalhos de capelania, algumas ainda não, estão longe disso. E como é que está o seu trabalho à frente desse conselho? É um trabalho difícil, lento, e no sentido de passar a visão, de divulgar o que é capelania ainda, porque eu creio que as nossas igrejas ainda não conhecem, não sabem muita coisa. Então, nós temos feito lives uma vez por mês, junto com a APECOM, em parceria com a APECOM. Ontem à noite mesmo tivemos apresentando várias áreas de capelania e procurando fermentar isso na igreja. Porque eu vejo a igreja, além de acomodada, mas falta a prática, a aplicação prática do evangelho. No sentido assim, tá, eu sei a Bíblia decora, eu já li 10 vezes a Bíblia toda, eu sei discutir os temas teológicos, mas como eu aplico isso na minha vida quando eu estou ansiosa, quando eu estou deprimida? Como eu aconselho o meu filho que está envolvido em drogas? Quantos filhos de crentes estão envolvidos em drogas? Quantas pessoas estão enfrentando a ideação suicida? E principalmente nesse tempo, essa semana mesmo, conversando com o senhor, que é líder de uma igreja, e ele falando, gente, esse tempo de pandemia trouxe à minha mente como eu sou pecador, como eu sou frágil e quantos pensamentos distorcidos a gente pode ter. Porque quando a gente fica deprimido, abatido, vem coisa muito ruim na mente da gente. Então, assim, nós precisamos aprender como usar a palavra de Deus de maneira prática, aplicada, porque a palavra de Deus é suficiente para lidar com problemas de qualquer tipo. E quando nós começamos a lidar conosco mesmos, à luz da palavra, nós podemos ajudar muito mais pessoas a fazerem o mesmo. Eline, você falou dessa acomodação, né, vamos chamar assim, das igrejas. A gente pode dizer que essa acomodação começa, inclusive, infelizmente, nas lideranças que às vezes olham para um trabalho, por exemplo, como de capelania, e que poderiam falar assim, olha, vamos fazer aqui uma capelania local. Às vezes igrejas que estão sediadas, inclusive, próximas de locais que poderiam receber esse trabalho de capelania, próximas a hospitais, próximas a penitenciárias, enfim, próximas a outros locais que poderiam ser alvo desse trabalho de capelania. E às vezes, a partir da própria liderança, tem uma acomodação, você vê isso? Sim, sabe que um dia eu fui pregar numa igreja batista no sul do país, e para entrar nessa igreja eu vi que estávamos diante de uma praça com muitas prostitutas e usuários de drogas, tal, e eu falei, nossa, que oportunidade, a igreja ali tendo na sua porta esse público. E eu perguntei para o líder que foi me receber, o que vocês fazem diante de tudo isso que eu estou vendo aqui? Ele falou assim, a gente fecha os olhos e entra na igreja. Que horror, que dor, né? Que triste. Que triste. Por outro lado, uma amiga que trabalhou muito com evangelização de hippies, numa praça lá em Santa Catarina, Bugra, fez um trabalho maravilhoso. Ela vestiu a roupa igualzinha que eles usavam. Eu me lembro que nós duas fomos falar juntas num congresso e eu levei uma mala cheia de roupas como eu costumo usar. E ela levou uma sacolinha de mão com duas saias com nó, chinelo de dedo e camiseta regata. Porque era isso que ela usava nesse contexto que ela trabalhava. E muitos destes se converteram.
os hippies, os usuários de drogas naquela praça onde ela trabalhava. E muitos hoje são missionários no mundo inteiro. Essa menina fez um trabalho tremendo, tremendo. Então, assim, é lindo quando nós vemos nós entendemos que nós somos pecadores, que nós não temos jeito em nós mesmos, mas que fomos alcançados pela graça de Jesus, que se deu por nós na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos deu vida, e Ele vive hoje e continua a nos sustentar e nos deu vida eterna também, mas Ele nos deu vida para quê? Vivamos para Ele, que sejamos cooperadores dEle. É verdade. Você falou a respeito da pandemia e falou a respeito da questão das pessoas que, enfim, quando estão mal fisicamente, quando estão mal psicologicamente, acabam ficando mal fisicamente também. Quer dizer, está tudo intrinsecamente ligado, né? A gente pode dizer assim, esse período que nós enfrentamos agora, esse período que nós estamos passando, né? Graças a Deus, a gente tem visto boas notícias relacionadas ao avanço da vacinação, boas notícias relacionadas à diminuição do número de casos de Covid-19. Quer dizer, a gente está, com a graça de Deus, obviamente, vendo essa pandemia regredindo gradativamente, mas assim, foi um período muito difícil e foi um período em que a capelania também teve que se recolher, porque de repente não podia visitar os hospitais também por conta de isolamento. Como é que foi esse período de trabalho para a capelania? Ótima pergunta. Nós estamos com 10 hospitais que são referência para tratamento, para treinamento de pessoas que fazem os cursos de capelania também. Então, nesses 10 hospitais, nós estamos em tempo integral, temos uma sala em cada hospital e fazemos parte da equipe de saúde do hospital. Então, cada diretoria agiu de uma maneira. Em alguns hospitais, pediram que nós não entrássemos em contato com nenhum paciente para evitar a contaminação, levar ou trazer. Em outros hospitais foi feito um processo híbrido, aí podíamos entrar em alguns setores e outros não. Em outros ainda ficamos em tempo integral. E, assim, os casos mais variados. Mas o que foi muito interessante foi termos que nos adaptar a tudo isso e descobrir novas estratégias. Então, uma delas, por exemplo, o Hospital do Servidor Público do Estado, que estava estourando com casos de Covid nas UTIs, nós entramos no grupo da equipe médica que estava atendendo as UTIs Covid. E aí eu preparei 15 dos nossos capelães para estarem fazendo ligações pelo celular para as famílias dos pacientes das UTIs Covid. Então, íamos criando vínculo com essas famílias, dando ouvidos a elas, suportando-as em meio à sua insegurança, dor, e também a muitas perdas. E também dando continuidade mesmo após as perdas, no luto. Vários dos nossos capelães têm a amizade com essas famílias agora passados meses já, e sabendo que os seus familiares já partiram há tempo, mas essas famílias foram evangelizadas, foram confortadas, isso foi muito bom. Outra coisa que a gente pôde fazer foi gravar áudios de 1 minuto cada, com mensagens muito objetivas, um texto bíblico e uma meditação muito breve, e a fisioterapia foi passando com o celular e tocando no ouvido dos pacientes que estavam nas UTIs, mesmo aqueles que estavam inconscientes, entubados, e eles podiam ver as alterações dos batimentos cardíacos, como serenavam naquela hora que estavam ouvindo a mensagem bíblica. Então, assim, várias maneiras que nós fomos aprendendo como ajudar. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem nos doado muitas cestas básicas, inclusive daquelas que você tem nos doado. Aquela do Dia de Doar, por exemplo, que graças a Deus foi
Foi muito bom, né? Os Maravilhoso. resultados foram muito bons mesmo. Sim. E você pôde participar com a gente também. Sim, é verdade. E essas cestas foram levadas para essas famílias, principalmente num hospital ali da Zona Oeste, que se tornou referência do tratamento de pacientes Covid. Estava assim, o hospital inteiro, quase 200 leitos só com Covid. Caramba. E as famílias muito arrasadas, não podiam ter esse contato próximo com os seus pacientes, muitos perdiam seus queridos ali de uma maneira repentina. Então, através das cestas básicas sendo doadas a essas famílias, junto com a palavra de Deus, pudemos ajudá-los, confortá-los de várias maneiras. E na Casa do Aconchego também, nós temos a casa, e ali nós pudemos fazer cestas básicas, distribuímos cestas básicas, mas também um chefe de cozinha, amigo nosso, foi lá para ficar cozinhando para fazer marmitas para os enfermeiros e médicos dos hospitais próximos. Olha. Porque tudo foi fechado, Sim. então eles não tinham nem onde comer. Então, todos os dias eram entregues marmitas para esses profissionais da saúde, sempre com uma mensagem bíblica junto também. Que bacana. Então, você vê quantas maneiras, né, É verdade, novas que a gente vai descobrindo. E na verdade, o fazer da capelania também depende de muita gente, de muitas estratégias, e você pode as pessoas podem se envolver de várias formas, não podem, no trabalho de capelania? Além da visitação, tem outras frentes de trabalho também, imagino? Muitas. Por exemplo, nós temos um artesanato com os profissionais da saúde. Nós fazemos nos hospitais uma vez por mês, e levamos todo o material recortado, e isso quem faz são pessoas voluntárias. E aí nós damos para cada profissional da saúde, e é muito interessante ver o profissional, o diretor clínico do hospital, ao lado da pessoa que faz a limpeza do hospital, junto da fisioterapeuta, junto da cozinheira, e vem todos para aquele momento, tem 15 minutos para cada um, eles vão se rodiziando, mas ali eles recebem uma palavra, fazem uma coisa bonita com as suas próprias mãos. É um projeto anti-estresse, porque quebra aquele clima tão pesado do hospital, e eles podem levar para casa. Isso também é feito no leito a leito, com os pacientes, principalmente de cuidados paliativos. Pacientes que estão à morte nos seus últimos dias, e eles têm um prazer enorme de fazer alguma coisa e deixar para uma pessoa querida. Usamos isso também na psiquiatria do hospital. Entendi. E o paciente recebe uma lição de objeto. A gente pega um papel amassado, uma caixa que estava no lixo, uma caixa de leite, e mostra como ele pode, com aquilo, fazer uma caixa de presente para alguém. E vai fazer uma coisa bonita. E a gente vai usar um texto bíblico ali, mostrando que Cristo faz de nós novas criaturas, e Ele faz novas todas as coisas. Então, sempre que ele olha aquilo, ele vai se lembrar. Corais, nessa época de Natal. Sim. Gente, eu me lembro quando eu comecei o Ministério de Capelania, eu comecei assim, fui contaminada aos 14 anos, quando eu fui com o coral da minha igreja cantar no hospital. E a gente canta andando pelos corredores e olhando para os pacientes e levando a mensagem de Cristo ali. Mas aquilo falou tão fundo ao meu coração. Imagina. E isso a gente faz toda semana nos hospitais. Então, o conjunto coral da sua igreja, o conjunto de adolescentes, até de crianças, podem estar se apresentando. E também em asilos. Sim. Não é verdade? Tem a capelania nos asilos também, que é... Exato. Quer dizer, bom, já falamos sobre isso, né? São várias frentes aí e várias oportunidades de trabalho, portanto. Agora, voltando ao livro, Eleni, o livro está saindo do forno hoje, né? Quando eu entrei aqui no estúdio, falei, cadê o livro? Eu queria dar uma olhada no livro. Não está pronto, quer dizer, está pronto, né? Deve estar saindo da gráfica hoje aí. Sim, está sendo entregue hoje, eu não consegui pegá-lo a tempo, mas nós temos a imagem do livro aí para vocês verem, que é Capelania, isso, missão em todo lugar.
E também temos aí o nome dos nossos escritores que nos ajudaram a participar, a escrever esse livro, a elaborar esse livro. Olha lá, quanta gente boa. Eu achei muito interessante, por exemplo, o da capelania que lida com esportes, a gente nunca pensa, né? É. Como fazer isso? E ele fala assim: o ano era de 2007, seria o ano mais difícil de toda a minha carreira, pois foi o ano em que Deus forjou meu caráter e tratou meu ego. Transformou um treinador vaidoso, orgulhoso e cheio de si em um servo tão vulnerável que aprendeu o significado de transportar tesouros em vaso de barro, para demonstrar que o poder provém do Senhor e não de nós mesmos. Ele fala que ele ficou assim, arrasado. Ele era um treinador de alto nível, mas ele fala assim: após a eliminação da equipe no último jogo em casa, esperei todos saírem e fui ao centro do campo, no estádio. Ali me sentei e comecei a chorar. A chuva bem fininha escondia as minhas lágrimas, mas meu coração sangrava palavras de desabafo com Cristo. E este homem, que nós vamos começar a entrevistar aqui, todos esses escritores também, ele hoje dirige toda a parte de treinamento técnico num grande time aqui em São Paulo. Bacana. E vocês vão conhecê-lo também. Então, assim, cada um destes tem uma experiência linda, como Deus o levou, né? Levou a cada um deles para um campo específico. É um livro que, acima de tudo, conta a experiências práticas, a gente pode dizer, em diferentes áreas, né? E a partir dessas experiências a gente consegue também se encontrar, de repente, numa dessas áreas de trabalho, né? Para fazer capelania, não, Eleni? Exatamente. É essa a intenção que a gente tem, que as pessoas falem: nossa, era isso que eu queria a vida toda e não sabia. Quer dizer, na verdade, não é um livro só para quem quer... aliás, não é um livro só para quem já é capelão ou para quem já faz capelania, mas é muito mais um livro de descobertas, né? Muito mais um livro para você que quer saber mais sobre o trabalho de capelania e para você que quer descobrir como esse trabalho é realizado e como esse trabalho pode mudar a vida das pessoas, né? De maneira prática você vai conseguir isso através desse livro, não é, Eleni? Exatamente. E é tão gratificante o resultado, porque você colhe o fruto de imediato. Você vê ali a pessoa desmontada, a alma ressequida, a pessoa desmotivada, e você vê a palavra agindo no coração dela de imediato, e o rosto se iluminar, o olhar ganhar um novo brilho. É muito lindo. Você sai daquele ambiente muito mais rico. Eu me lembro do primeiro caso que eu pude atender de cuidados paliativos. Eu tinha acabado de fazer um curso de cuidados paliativos, mas eu não tinha a experiência. Eu dava aula em faculdades de medicina de cuidados paliativos, mas não tinha visto o impacto da palavra na vida de uma pessoa que estivesse em fase terminal. E eu me lembro que essa moça, quando eu entrei no quarto dela, ela parecia um bichinho, toda encolhida, frágil demais, olhar totalmente opaco. E eu tentei conversar com ela, mas ela não estava afim de falar, só balbuciava alguma coisa. E eu deixei um versículo bíblico para ela, falei: eu volto amanhã. Voltei no dia seguinte, ela estava um pouquinho mais disposta e me contou que ela era filha de pastor, que ela havia se apaixonado por um rapaz usuário de drogas, havia sido engravidada por ele, tinha 4 filhos, ele a havia contaminado com AIDS, abandonado, e ela estava ali para morrer. Estava com 9 doenças oportunistas dentro do quadro de AIDS. E a primeira coisa que eu pensei foi: Deus, e agora? Por onde eu começo? Fala o quê numa situação dessa, né? Exatamente. Eu só pude falar do amor de Deus, pude acolhê-la, cuidar dela. E ela
ela fez as pazes com o Senhor. Tá, peraí, Eleni, a gente está com um probleminha aqui com o seu microfone. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui com a capelã Eleni Vassão, falando sobre o lançamento do seu novo livro. Então a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com Capelania. Até já. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De volta com Capelania, hoje especial, né? A Eleni Vassão trocando de lado aqui com a gente, ela sendo entrevistada, falando a respeito do seu novo livro, Capelania, Missão em Todo Lugar. E a gente, problema técnico já resolvido aqui, né, Eleni? Essas coisas acontecem, faz parte também. Você estava falando exatamente desse trabalho que você estava desenvolvendo e contando essa experiência que você teve com essa jovem, filha de pastor, e que estava vivendo um momento realmente muito delicado, e aí aquela dúvida, né? O que dizer para uma pessoa num momento como esse, né? Além do amor de Deus. Uhum. É uma coisa que a gente aprende a fazer é a depender do Espírito de Deus o tempo todo. Uhum. Eu falo que eu não sou dependente do Espírito, eu sou pendurada no Espírito. E que é Ele quem me segura o tempo todo, porque eu não teria forças para segurar na mão dele de jeito nenhum. Mas é o Espírito quem vai nos conduzindo, vai nos dirigindo, vai nos dando sensibilidade e vai nos trazendo as palavras certas para usar. E Ele vai agindo de maneira a tocar o coração da pessoa. Tanto que essa pessoa voltou a fazer as pazes com o Senhor, telefonou para o pai, fez as pazes com o pai também, e começou a receber os desenhos dos seus filhos, e ela se levantou. Olha. E contra toda a expectativa médica, eles pensavam ela vai morrer em 2 ou 3 dias. Mas ela se levantou, e um dia eu cheguei lá, e eu perguntei para ela o que você fazia para viver. Ela falou que fazia flores de papel, de papel crepom, coisas assim, e vendia. E por que você não faz aqui? Porque eu não tenho material. Eu vou comprar material para você. Comprei o material, ela fez um mundo de flores. Falou, mas e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? E ela começou a dar para cada profissional que entrava no quarto as flores. Uma flor. E ela começou a receber de volta roupas das médicas. E ela, quando eu entrava lá, ela fazia desfile de modas para mim. Mas foi tão interessante a mudança no quadro. E eu pensei, nossa, ela se esqueceu que ela está num estado muito grave de saúde. E parece que ela leu meu pensamento e falou assim, eu espero poder usar algumas dessas roupas na igreja do meu pai, antes de partir. Ela sabia
Da gravidade da do caso. gravidade, mas ela estava em paz, ela já tinha feito as pazes com todo mundo, tinha colocado a vida dela nos eixos. Amém. E graças a Deus. Agora, ouvindo essas histórias, né, histórias como essa, por exemplo, precisa ter o coração forte, né, para fazer capelania, porque eu mesmo já estaria chorando lá fazendo um tempão. Mas a gente pode chorar com uma Junto, pessoa. né? Pode chorar né? junto, É. pode. Não precisa ser forte o tempo todo, não, né? Não. A gente chora só de ouvir falar, imagina estando numa cena dessa. Sim, e Deus usa pessoas sensíveis mesmo, né? É bom demais poder chorar junto. E um texto que eu gosto demais da Bíblia está em 2 Coríntios, capítulo 1, que fala assim, sobre o Deus de misericórdia, e Deus, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando a gente passa por situações difíceis, e todos nós passamos, e ficamos pensando, nossa, mas eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu? O que eu fiz? Por que comigo? Por que agora? Mas é nessa hora que a gente fica muito mais próxima do Senhor. Como Jó, no fim do livro dele, pôde falar, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E Deus nos usa para confortar as pessoas, porque a gente pôde enxergar o poder dele, a ação dele em meio ao nosso sofrimento. E quando nós chegamos diante de alguém que está sofrendo, nós podemos contar o que ele é capaz de fazer. É verdade, E porque já vê-lo experimentamos agir. também, né? Isso é Exatamente. fundamental. Agora, Eleni, eu queria que você falasse pra gente a respeito do que vem por aí aqui no Capelania. Você falou pra gente que esses autores todos que participaram contigo vão estar presentes aqui nos próximos programas. Então, assim, os web telespectadores podem esperar programas com muita troca de experiências nessa coisa da capelania, né? Exatamente. Nós temos 3 meses pela frente, a partir de janeiro, começaremos então trazendo estes escritores que trazem experiências tremendas, lindas, nos mais diversos contextos, sobre a prática da capelania. Eles vivem isso todos os dias. E vamos trazer também o meu maridão. Olha. Meu maridão, eu pude treiná-lo em capelania. Que bacana. E ele é um professor de aconselhamento bíblico. Então, nós treinamos todas as nossas equipes em aconselhamento bíblico, porque vai ser usado em qualquer contexto. Mas foi muito interessante. Quando eu comecei a treiná-lo, coitado, eu não fui muito boazinha, judiação. Eu levei, na primeira visita dele ao hospital, ao setor de queimados, a UTI de queimados. Um cheiro horrível, um aspecto horrível daqueles pacientes. Mas ele saiu de lá decidido a rever a Bíblia e descobrir uma teologia do sofrimento. Que falasse ao coração daquelas pessoas naquela situação. E com isso, ele prepara todas as nossas aulas de teologia do sofrimento. E tem sido uma grande bênção nesse sentido. Que coisa boa. E já que você está falando de treinamento e a gente está falando dos próximos passos aqui, né, no Capelania, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também vai ter esse curso de capelania. A gente falou rapidamente, mas eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente a respeito dessa programação que você está preparando junto com a liderança da nossa Igreja Presbiteriana para os membros da IPP. Um curso de preparação, ainda que rápido, mas para visitação, é isso, né? Isso. A minha preocupação é em equipar a igreja, e aí, quando eu falo em igreja, eu penso na igreja brasileira, mas eu estou usando este método agora para um projeto piloto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a minha igreja também. Então, nós estaremos... Já foi aprovado pelo Conselho da Igreja, o reverendo Arival já deu uma chancela para tudo isso estar correndo, e nós vamos estar preparando a igreja, primeiro, para estar
consolando, ajudando as pessoas que estão sofrendo da própria igreja. Pessoas que perderam seus queridos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão muito fragilizadas pela doença ou pela idade avançada, pessoas com as mais diversas características. E uma das pessoas que escreve um dos capítulos é a Lúcia Menix, também, que é a nossa conselheira na área dos adolescentes aqui da igreja também. E com autorização de alguns adolescentes, ela relata casos de adolescentes que pensaram em suicídio aqui dentro. Então, como ela tem tratado tudo isso. Então, a partir disso, o meu sonho e a minha oração é que a gente vá podendo trazer outros cursos, estamos preparando esses cursos e equipando os membros também para esse consolo aos enlutados e uma visão cada vez mais ampliada e sair dos nossos muros e alcançar, por exemplo, temos o HU, Hospital Universitário, que é nosso vizinho, nosso quintal. É verdade. Está aberto para a capelania. Temos as corporações militares aqui, podemos fazer as devocionais com os soldados, com os militares. Temos, acho que mais de 20 asilos de idosos aqui ao redor da igreja. Então, também quero equipar a igreja para isso. A capelania com os idosos. Isso, exatamente. E aí, claro, ao longo da programação da igreja, enfim, a gente vai estar comunicando, você vai estar comunicando também as pessoas como é que elas vão poder participar, né? Você está pensando, inclusive, inicialmente, fazer uma grande pesquisa na igreja, não é isso? Exatamente, a pesquisa já está pronta, os membros vão estar recebendo já pelo WhatsApp e respondendo com qual área se identifica mais, para daí a gente poder separar os grupos e começar a treiná-los para tudo isso. Treinamento que deve ser, no primeiro momento, presencial, mas que também pode ser online também, Sim, né? Exatamente, vamos fazer os dois jeitos. Isso é muito importante, Eleni. Bom, a gente poderia ficar conversando a tarde toda aqui sobre capelania, né? Mas ali tem um reloginho que já tá amarelo, daqui a pouco ele fica vermelho, a gente tem que encerrar. Eu queria que você deixasse, obviamente, uma mensagem aí no final do seu programa, né? E te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, aprendendo, né, a respeito de capelania, acima de tudo, tendo a honra de poder entrevistar você e de aprender mais a respeito desse tema que fala tanto aos nossos corações e que, mais do que falar aos nossos corações, acho que precisa começar a fazer mais parte das nossas vidas, né, da nossa vida prática. Roberto, muito obrigada pela sua ajuda, Imagina. Pela troca de papel aí, maravilha, muito obrigada mesmo. E a mensagem que eu quero deixar é essa: que privilégio nós temos de poder compartilhar o amor de Deus de maneira prática, palpável, audível, visível a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus fala que nisto nós seremos conhecidos, no amor. E quando nós vivemos esse amor, nós atraímos as pessoas ao Salvador, Jesus. E é o que eu mais amo fazer. Meu marido fala que eu sou evangelista nata. Eu vejo oportunidades e falo, nossa, eles precisam ouvir. É verdade. E a gente precisa falar, né? É verdade. A gente está aqui para isso. Eleni, então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na sua poltrona, né? Sexta-feira que vem, a Eleni vai estar aqui, né, comandando Capelania, se Deus quiser, ao vivo aqui na nossa IPP-TV. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou a nossa programação de hoje. Obrigado a você que acompanhou a Capelania de hoje. Então, a gente vai ficando por aqui. A programação da IPP-TV segue para você. E você continua com a gente com muita informação e você continua com a gente também com muito conteúdo cristão, reformado, de qualidade, 24 horas por dia. Afinal de contas, você está na IPP-TV, a sua TV missionária. Até a próxima.